Olá, graça e paz, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira, para bater um papo a respeito deste livro, Onde está Deus quando as coisas vão mal? Nós já temos falado neste assunto, questões tão importantes que às vezes nós, como cristãos, deixamos passar e diante do sofrimento a nossa fé ela é às vezes até confrontada e às vezes a gente fica meio que com o pé atrás em muitas coisas, mas é porque a gente não aprofundou, a gente não buscou perceber o quanto nós temos de ferramentas na nossa própria vida e o quanto as Sagradas Escrituras, o quanto os dias que nós vivemos nos ajudam e nos fortalecem para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os sofrimentos. Eu vou fazer um breve resumo, como eu tenho explicado aqui nos vídeos anteriores, e é importante que todos assistam desde o primeiro, que eu estou gravando aqui. Eu tento pegar um pouco do que foi falado no último vídeo. É claro, um breve resumo, três considerações básicas aqui, mas para a gente não perder a linha de raciocínio, porque o livro daria para ser lido de uma só vez, né? Um livro curto, mas eu tenho buscado fragmentar aqui alguns tópicos e amarrar os assuntos referentes a ele. E no vídeo passado nós falamos, de modo resumido, com relação ao sofrimento. Buscamos apontar aqui que muitas causas de sofrimento se dão pelas questões de desastres naturais e outras muitas por questões de acidentes, por questões de causas humanas, pelo confronto, nós citamos aqui diversos exemplos de guerras, de conflitos armados, de momentos tão terríveis da nossa história que geraram sofrimento para tantos, causado pela questão e pela ganância humana, pela questão do poder e sobressair diante do semelhante e nisso exercendo e gerando sofrimento. Nós também falamos e consideramos de que toda essa questão, todas essas mazelas que o sofrimento gera, causa nas pessoas, isso mexe, fomenta um sentimento que a humanidade tem de justiça, de moral, de um senso de um padrão elevado para isso. E nós, como cristãos, sabemos que isso vem de Deus. É Deus que, de alguma maneira, inculcou isso. Na teologia nós chamamos isso de atributos comunicáveis, né? Tem um senso daquilo que Deus tem em essência e, de alguma maneira, Ele, quando criou a humanidade, compartilhou alguns dos seus atributos. É claro que Deus possui isso num nível e num estágio pleno, completo, e nós temos isso, mas de modo limitado, como por exemplo, temos justiça. A gente consegue ver uma situação e analisar, ó, isso aqui está sendo injusto. E às vezes nós até exercemos um juízo sobre aquilo, ao mesmo tempo em que nós às vezes praticamos a injustiça. Perceba, a gente tem um senso do que é certo ou errado, um senso moral, justiça, daquilo que é correto, e nós mesmos violamos isso. Por quê? Porque nós temos esse entendimento, mas nós não possuímos isso de modo pleno. Com isso, nós fechamos o vídeo passado falando de que isso aponta mais para a busca e o relacionamento com Deus presente, que é a proposta cristã, de um Deus pessoal, do que um distanciamento. Ou seja, o sofrimento nos leva a entender que existem algumas coisas que estão fora do lugar, algumas coisas que estão além ou aquém do que deveria ser, e nós temos em Deus o padrão para estas coisas, nós temos Cristo Jesus como um modelo maior a ser seguido, a partir de nivelar ou minimizar estes danos, e aí nós também apontamos que esses danos foram causados pelo pecado, tanto nas questões no que compete à natureza, né, à criatura, ao que foi criado como um todo, assim o ser humano também está desintonizado, né, com o CN e com o referencial maior que é Deus. Por isso essa nossa busca. Então, de modo resumido, foi isso que foi tratado. E eu estou falando isso por quê? Porque os assuntos agora vão seguir essa mesma linha de raciocínio nas argumentações aqui levantadas pelo autor. O autor vai continuar na mesma linha. E o tópico que nós vamos tratar hoje se chama fatos embaraçosos. Fatos embaraçosos. A gente terminou o último vídeo falando sobre algumas perguntas, e perguntas altamente críticas que o autor faz aqui na sua obra, levantando, e ele continua argumentando. E agora as argumentações dele vão estar no sentido de que este padrão, esta norma a ser seguida, ela de alguma maneira já tem sido transmitida há muito tempo. Só que qual que é o sentimento e qual que é a ação humana diante disso? Muitas das vezes é rejeitar, ignorar. Vou dar alguns exemplos práticos antes de entrar nas citações aqui.
Imagine a seguinte situação. Quantos e quantos ensinamentos, orientações que você, que todos nós recebemos, né? De conduta, de postura, faça isso para que você não se machuque, faça isso para que você não se dê mal, né? Quantas e quantas orientações nesse sentido todos nós já recebemos e o que fizemos muitas vezes ignoramos. Muitas vezes nós, achando que sabemos muito, ignoramos aqueles que nos orientam, daqueles que já passaram por situações ou têm buscado e têm aprendido, estado mais próximo com os princípios, os padrões e nos ensinado e muitas vezes nós temos ignorado. O autor Blanchard aqui ele vai começar a sua argumentação nesse sentido e eu vou fazer algumas citações aqui bem interessantes. Ele começa argumentando o seguinte, né? Embora o nosso planeta forneça alimento suficiente para satisfazer os 6 bilhões de habitantes, é claro aqui que o livro já foi escrito há algum tempinho e o dado atualizado aqui já é mais de 7 bilhões, mas enfim, mais de 6 bilhões de habitantes. Milhões ainda morrem de fome a cada ano por causa da nossa poluição egoísta na atmosfera, nossa exploração ou má administração dos recursos naturais, das políticas corruptas e de regimes ditatoriais. Ou seja, a questão da fome ela é pertinente, ela é um fato que acontece até hoje. E aí ele começa a colocar isso em xeque. Mas espera aí, como podemos culpar Deus por estas coisas? Ele é responsável pelo desvio de fundos de ajuda a vítimas de desastres para os bolsos de governos tiranos e políticos avarentos? Ele começa a colocar aqui em xeque essas questões tão interessantes. Peraí, a gente culpa Deus de sofrimentos, de mazelas, mas peraí, alimento tem, muito. O que não tem é a distribuição para que chegue no lugar, tratando aqui da questão da fome que o autor levanta. Ou seja, como nós vamos culpar a Deus das pessoas que desviam aquilo que deveria chegar no outro? Perceba, interessante. Ele continua dizendo ainda nessa questão, né? Milhões estão morrendo de fome na Índia, enquanto a religião nacional proíbe o uso de vacas como alimento. O hinduísmo tem milhões de deuses criados pelos homens. O problema crônico de alimentação na Índia pode ser a culpa do Deus que eles ignoram? É interessante isso, né? Peraí. Culpar a Deus pelo sofrimento, pela escassez de tantas coisas, quando eles ignoram as orientações, o cuidado e todo o zelo que Deus tem para com esses. Né? E aí ele vai entrar aqui na argumentação sobre algumas questões que nós citamos anteriormente, sobre alguns acidentes. Diz assim, a Agência de Investigação Atômica Internacional culpou a Ente Cultura de Segurança pelo desastre de Chernobyl. A culpa pela negligência e descuido em procedimentos de segurança pode ser lançada sobre Deus? Ou seja, nós falamos aqui daquele desastre histórico de Chernobyl, onde muitos ali, não foi um grupo tão expressivo que morreu em si no desastre, mas inúmeras pessoas que ficaram ali contaminadas e sua posteridade ali, sua geração, sua descendência, também viria a sofrer. Chegou-se à constatação, por evidência, de que foi descuido humano na segurança da usina. Vão culpar Deus por isso? Interessante, né? Ele continua. Grande parte do sofrimento humano é fruto do egoísmo. Os fumantes que ignoram todos os avisos de saúde e sofrem câncer de pulmão ou doenças do coração. Os alcoólatras que sofrem cirrose. Os viciados em drogas e aqueles que morrem de AIDS por causa de sexo indiscriminado. São exemplos óbvios. Quanta negligência, quanto sofrimento por descuido e por ignorar aquilo que de fato é uma orientação de que faz mal, de que tem consequências danosas. Ele continua ainda um exemplo um pouco mais prático ainda que todos nós podemos observar. Né? Outros exemplos são os glutões, que cavam sua sepultura com garfos e facas, pessoas viciadas em trabalho que conduzem a si mesmo ao estresse mental, além de muitas outras que sofrem enfermidades sérias como resultado direto do ódio, ira, amargura, inveja, pessoas que alimentam todo esse tipo de sentimento ruim que lhes faz tanto mal. Deus é responsável pelo comportamento de tais pessoas? Podemos apontar o dedo para Deus quando o avião cai devido ao erro do piloto? Ele é culpado quando um motorista bêbado causa
um acidente? Olha que perguntas interessantes que colocam em xeque toda essa questão de que pessoas diante do sofrimento, a primeira questão é culpar a Deus, né? Apontar o dedo para Deus. Deus é culpado quando uma pessoa caminha descuidadamente pela frente de um ônibus em movimento. Ele é responsável pelo choque imprudente de um jogador que acaba com a carreira do seu adversário. Olha, questões cada vez mais práticas ele vai apontando que geram sofrimento. Mas peraí, não vão culpar Deus disso? Ele continua, e aqui ele vai citar novamente um fato que envolve o rei de Zacarias, aquele apologeta que nós falamos anteriormente em alguns vídeos. Ele diz assim, né, um apologeta, rei de Zacarias, em uma discussão que ele e outros tiveram com um magnata americano, que perguntou por que Deus se mantém em silêncio quando há tantos males no mundo. Nisso, alguém perguntou ao magnata, uma vez que o mal parece incomodá-lo tanto, seria interessante saber o que você tem feito a respeito do mal que tem visto no seu íntimo. Questionaram ele, perguntaram sobre ele. Então houve um silêncio com face envergonhada. Pergunto, você está fazendo o que pode para remover de sua vida tudo o que não é perfeito? Se não, você não está qualificado para acusar Deus de má administração. Olha que coisa interessante, né? As pessoas começam a argumentar sobre as situações de sofrimento, terceirizando a culpa. Né? E quando eles questionam, mas peraí, o que você tem feito com aquilo que você acha que é tão ruim? E aquilo que você gera de ruim para as pessoas, você tem buscado minimizar isso, aliviar isso, ou não praticar o que gera sofrimento nas pessoas? E às vezes o que ouvimos é o silêncio ensurdecedor de que falamos muito, mas fazemos pouco. Só que isso não é novo, né? Isso, este caminho, essa alternativa de culpar alguém e de terceirizar as situações de sofrimento, ela é muito antiga. Ela é muito antiga. Você que já leu a sua Bíblia sabe muito bem que no primeiro livro da Bíblia a situação acontece. Né? A desobediência ali é explícita, a consequência dela é evidente, ela vem na sequência, mas reconhecer a culpa é tão difícil. Apontar e falar, não, isso aconteceu por causa disso, disso, disso. A culpa é do outro. Isso vem facilmente em nossos lábios. Né? O não reconhecer as nossas mazelas, ela é muito mais rápida e fácil do que reconhecer que vacilamos, de que erramos, de que a culpa é nossa. Né? Interessante. E o autor, que vai prosseguir para um outro tópico, e esse tópico se chama A Bíblia Diz. E ele começa a argumentar biblicamente a respeito da questão do sofrimento. Ele diz assim, a Bíblia fala muito sobre este assunto, o assunto do sofrimento, mas em nenhum de seus livros ela oferece respostas simples para solucionar todos os problemas, acabar com toda a dor e esclarecer todas as dúvidas. Em vez disso, a Bíblia afirma, conforme João 16:33, que no mundo passais por aflições. Ou seja, nós encontramos nas Sagradas Escrituras diversos textos apontando e mostrando que o sofrimento faz parte da vida humana. A Bíblia vai apontar e vai dizer também que nós estamos em um processo, um processo que nós chamamos de um processo de transformação, um processo de santificação. E isso, por muitas vezes, é doloroso. A ideia é de que nós precisamos nos revestir da nova criatura, ou seja, arrancar fora ou minimizar tudo aquilo que a velha criatura gera, para que essa nova criatura, esse novo ser criado agora em Cristo Jesus, possa se fortalecer. No domingo, nós falamos na mensagem de algumas características que o cristão possui. Né? Claro, citei algumas, muito poucas, do que o texto de Lucas apontava, e uma delas era essa questão de que, como Cristo também sofreu, nós, que somos seus seguidores, vamos pegar a nossa cruz e vamos passar por algum tipo de sofrimento. E muito deles está atrelado a isso, neste processo de transformação. Ao invés de fazer aquilo que me agrada, que alimenta a carne e gera dano para mim e para o próximo, eu olho para Cristo e busco andar segundo Cristo, eu busco fazer o que Cristo fez. E muitas vezes isso é doloroso. Isso gera em nós
uma espécie de sofrimento, sim, por que não? Porque nós estamos lutando contra a nossa natureza pecaminosa para nos parecermos mais com Cristo Jesus. E o autor aqui, ele vai citar 5 argumentações apontando de que a Bíblia e o cristianismo estão na direção correta, em busca dessa verdade que nos ajuda a lidar e a sermos confortados em meio ao sofrimento. E as argumentações são as seguintes. A primeira delas, o autor diz aqui, a própria existência de um Deus verdadeiro, transcendente, é um mistério. Se pudéssemos entender tudo o que existe para saber a respeito dele, ele não seria mais Deus. É até meio que óbvio isso, né? Deus está se revelando a nós, mas de alguma maneira não compreendemos plenamente o ser de Deus. Por mais que livros são escritos, existe uma argumentação muito forte entre os teólogos sérios, buscando apresentar apresentar quem é Deus, isso ainda é limitado. Por quê? Porque Deus está além de todo raciocínio e compreensão humana. A segunda argumentação que ele faz é a seguinte: não existe qualquer fundamento lógico para admitirmos que Deus tem de dar explicações para todas as coisas que acontecem no mundo. Podemos afirmar com seriedade que temos o direito de receber tais explicações. Não são poucos os textos que apontam para isso. O vaso ou barro perguntando para o oleiro, para aquele que o fez e querendo indagar. A Bíblia ainda vai dizer sobre quem aconselhou a Deus, quem foi o seu conselheiro. É Deus. Deus é além de todo o nosso raciocínio e compreensão do todo. Né? Nós não conseguimos compreendê-lo como o todo o seu ser, porque Deus é eterno. De eternidade em eternidade, seu conhecimento e seu ser não tem fim. Vou dar um exemplo muito prático dessa questão de conhecer a Deus plenamente e daquilo que Deus tem revelado. Imagine um objeto, né, no qual você domina, talvez você é bom em uma determinada área de atuação profissional, ou geral, né? Isso aqui eu domino, sabe? Essa é a minha área. Quer ver um objeto mais palpável? Talvez você tenha algum contato ou conheça, né? O cubo mágico. Algo que parece tão misterioso, tão surpreendente. Peraí, como que eu... nossa, as combinações aqui. E aí você vê alguém montando um cubo mágico, você que não conhece bem ali, você... Gente, essa pessoa é demais. Nossa, ela consegue montar e aquilo para você é fascinante. Até o momento em que você consegue descobrir ali as técnicas, os lados, as cores, como montar. Depois que você dominou aquilo, o cubo mágico não passa de um quadrado colorido com vários outros quadrados nele, né? Aquilo de frustra. Você o conhece, você sabe as técnicas, você consegue manipular. Deus não é assim. Deus é muito além de toda capacidade e de todo raciocínio humano em o formatar, em colocar ele em uma caixinha. Deus é Deus. A terceira argumentação que o autor usa aqui é muito interessante. Diz assim: dizer que a Bíblia não nos fala sobre tudo não significa que ela não nos conta nada. Isso é bem interessante. Ser deixado com dúvidas não é o mesmo de ser deixado na ignorância. Como podemos saber todas as coisas se não temos pleno conhecimento de tudo? Em alguns vídeos passados eu falei sobre isso, né? A nossa capacidade de acúmulo de informações é grande, é considerável, mas não é nada perto de Deus. Como nós vamos ter o conhecimento do amanhã se o hoje já nos frustra, se o hoje já é complexo demais para nós? Como nós vamos querer saber de tudo se nós não temos capacidade de suportar e de processar o todo? Isso é muito interessante. Até o crente, ele continua argumentando que até o crente mais forte admite existirem coisas na vida que nos deixam com dúvidas e sem respostas. Isso qual seria a palavra aqui? Isso é maturidade, isso é sinceridade. Opa, peraí, tem algumas coisas que eu não entendo tão bem. Até aqui eu vou, daqui para frente é um mistério. E a Bíblia vai trazer e vai tratar questões e assuntos da fé. Assuntos que nós conseguimos argumentar até um determinado momento, e aqui, opa, a Bíblia às vezes até se cala ou fala pouco sobre o assunto. Mas aponta direções muito plausíveis para nós nos assegurarmos
e fixarmos a nossa confiança de que estamos na direção correta. A quarta argumentação do Blanchard aqui é a seguinte: como podemos entender tudo o que Deus poderia contar-nos? Existe uma imensa distinção entre a maneira como pensamos e a maneira como Deus pensa. Existe uma diferença, existe um patamar aqui muito elevado. Quando nós estamos falando desse senso de justiça, de amor, de bondade, esse padrão, é um padrão que de alguma maneira nós queremos, nós sabemos que existe, nós ansiamos por isso, mas nós não alcançamos. É o padrão de Deus totalmente elevado. E um texto que ajuda a nos a pensar e a fundamentar ainda mais se encontra em Isaías 55, o verso de número 8 e 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É outro nível, é outro momento. E isso é tão maravilhoso. Alguns argumentam que isso é um fator a descredibilizar toda a revelação de Deus, todo o aspecto do Deus Todo-Poderoso que nós, como cristãos, cremos. Muito pelo contrário. Faz todo sentido. Se eu creio em um Deus Todo-Poderoso, Ele está acima de mim, que sou pouquíssimo nada de poderoso. Se eu creio em um Deus totalmente santo, Ele está em um nível onde a minha santidade não chega nem perto, sem a ajuda dEle. Se eu creio em um Deus totalmente justo, o padrão é elevadíssimo. O meu senso de justiça é limitado, é condicionado àquilo que eu consigo argumentar e àquilo que eu consigo perceber. E para Deus não tem ontem, amanhã, Ele vê o todo. É um outro nível, isso faz todo sentido. Eu quero depositar a minha confiança e a minha fé e toda a minha força em um Deus assim. Não é um Deus onde eu conheço as técnicas e um Deus que eu manipulo. Se assim é, eu me torno o próprio Deus, porque eu manipulo algo, um objeto. E aí, o que a Bíblia confronta, nos faz lembrar também que a Bíblia confronta muito essa ideia da idolatria, do ídolo, que nada mais é do que um objeto criado por mãos humanas, no qual eu crio um altar para ele e o coloco em evidência nesse altar, e este objeto é o meu Deus, este objeto é o transcendente. Mas espera aí, eu que o manipulei com madeira, com argila, com qualquer outro tipo de matéria-prima que a gente possa encontrar para criar e elaborar um objeto. Olha que coisa. Quando nós falamos do Deus invisível, do Criador do céu, da terra, no Deus Trino, que é revelado nas Escrituras, e aquilo que é revelado nós aprendemos da parte dele, nós estamos falando daquilo que não pode ser manipulado, daquilo que não pode ser encaixotado. Ele vai além de tudo, de todo o nosso raciocínio, de tudo aquilo que nós fechamos e amarramos todas as ideias. A quinta argumentação que ele diz é a seguinte: ao mesmo tempo que a Bíblia não nos diz tudo o que desejamos saber, ela nos revela tudo o que precisamos saber. Isso é muito bacana, isso é maravilhoso e nos tem ignorado. E eu lendo e revendo isso, eu lembrei de um rapper cristão brasileiro chamado Marrom, e ele tem um poema que diz algo nesse sentido. Eu vou colocar aqui para nós ouvirmos. Preste atenção na letra. Até que um dia eu acordei. Olhei no espelho e não me reconheci. Parecia que eu nunca tinha me visto antes. Vi refletida a imagem da derrota. Lembrei das minhas histórias, das que eu ouvi, vivi, das pessoas que passaram pela minha vida, pelo caminho. Agora sei, nada acontece por acaso. Tudo começa e termina no propósito. O propósito da vida de cada um, que pode ser sucesso, prazer, ambição, sei lá, viver em mentiras. Refleti. Percebi que ainda falta muito para eu alcançar o objetivo que acredito Deus colocou em meu caminho. Saí pra rua sem perder tempo para fazer uma única coisa: falar do amor, falar com o coração, da esperança, da fé. Entre as coisas que eu mais acredito, os valores que me mantêm em pé: Deus, família, assim que é. Humano, já acertei, já errei, como todos, já chorei. Por mim e pelos que amo, lutei, venci, perdi, mas ainda tem muito choro pra vir. Tem muita verdade pra ser revelada, muita história pra ser contada, lição pra ser aprendida e ensinada.
Eu quero aprender o máximo que eu puder. Sabedoria, inteligência, humildade, o que Deus quiser. Mas tem uma lição que eu acredito que aprendi: ver o mundo com os olhos do coração, pois foi aí que eu descobri a acomodação. Vi onde começa a busca da vida, a busca de algo que muitas pessoas vão passar a vida tentando descobrir o que é, quando a resposta me parece estar bem clara. O homem sempre fez de tudo para conseguir preencher o vazio que existe dentro de si, o vazio da existência. Uns tentam com dinheiro, outros com drogas, mentiras, outros prostituição, aparência. Mas o que poucos percebem é que para toda ação existe uma reação, para todo ato uma consequência. Eu sei que são muitas perguntas sem respostas, mas existem algumas tão claras e muitos viram as costas. Pensa, lembra qual pergunta já foi respondida? Pensa, há muitos anos e você ainda não percebeu? Pensa, reflete, se exercita, se capacita. Pensa, levanta, anda, começa a corrida. Pensa, corre, luta, conquista. Pensa, ama, descobre o que é a vida e vence. Ou seja, diante disso, o que nós percebemos? Né? Há um plano de salvação que tem sido revelado no decorrer dos anos e no curso natural da história. Este plano de salvação, ele busca quebrar e deixar por terra tudo aquilo que são nossos achismos. Às vezes a gente quer descobrir algo e quer revolucionar. Não, agora eu vou inventar a roda. E às vezes a gente vai deixando de lado aquilo que já tem sido revelado ao longo do tempo. Né? Olha que coisa, né? Que tópicos assim, interessantes esses dois tópicos que nós tratamos aqui. Eu queria falar mais, eu queria poder argumentar mais aqui, mas eu fico receoso do vídeo ficar muito longo. Então eu quero fazer algumas considerações finais aqui e fechar este vídeo. A primeira delas é a seguinte, né, que tem gente que fica por aí discutindo tantas questões. Né? Pessoas hoje discutindo o sexo dos anjos, discutindo, e se o ser humano não tivesse pecado no Éden, o que teria acontecido? Pessoas que ficam aí discutindo, será que um tatuado entra no céu? E ficam pessoas discutindo tantos assuntos especulativos, e fica ali patinando, procurando nos astros, procurando nos elementos as respostas corretas. E às vezes diante disso até culpando Deus pelas mazelas da humanidade. Quantos e quantos estão aí culpando? E às vezes nós fazemos isso, culpamos Deus pelos nossos erros. Que coisa, né? Com isso, e a segunda consideração que eu faço aqui, é que vão deixando de lado. Vão deixando de lado a revelação de Deus. Vão deixando de lado o que a história da humanidade tem demonstrado ao longo dos anos até o dia de hoje. De que Deus enviou Jesus para se sacrificar, para cumprir e exercer aqui justamente, e exercer juízo aqui, e justamente decretar uma punição para o pecado. O pecado não ia ficar impune. O pecado lá do começo da história. Que nós às vezes terceirizamos para Deus. Mas Deus vem, envia Jesus, o Emmanuel, Deus conosco, para se sacrificar por cada um dos seus filhos e filhas. E este sacrifício não fica só aí. Não. Pelo poder do Espírito Santo, Jesus ressuscita dentre os mortos. Assegura a salvação para todo aquele que crê na sua obra redentora. E salva eternamente e garante uma morada eterna no reino eterno de Deus. Olha que coisa. Isso é claramente revelado nas Escrituras. Isso é claramente revelado ao longo dos anos, no decorrer da história. Só que as pessoas ficam especulando. E aquilo que está tão óbvio, aquilo que está tão evidente, às vezes tem sido deixado de lado. Você que está me assistindo, já pensou nisso? Já pensou em tudo isso que a gente falou neste vídeo? Sobre estas questões que são até embaraçosas, de que diversos acontecimentos de sofrimento são causados por nós mesmos. E nós temos uma facilidade de culpar a Deus. De que a Bíblia fala sobre o sofrimento e diz que o caminho é este mesmo. Nós estamos sendo transformados em meio ao sofrimento. Será que você já pensou isso com seriedade? Será? Se já pensou, muito bom. Se não pensou, pense agora.
E abrace tudo que já foi revelado até agora. Confie naquilo que você, de alguma maneira, não compreende tão bem. Se apegue àquilo que está claro, evidente, ao longo da história, nas Sagradas Escrituras. Não ignore os ensinos de Deus, as orientações de Deus. Não quebre a cara, como nós falamos no começo. Mas se apegue àquilo que foi revelado, àquilo que está sendo revelado. E aquilo que nós ainda não entendemos com tanta clareza, com tanta facilidade, mas se apegue com fé. Creia no bom Deus que tem cuidado de nós e confie em suas promessas e deposite a sua esperança no Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe a minha vida, a sua vida, e diante do sofrimento nós possamos ser fortalecidos por Deus. Não deixe de assistir os próximos vídeos, né? Acompanhe essa série, as nossas outras publicações. Temos buscado fazer o melhor possível. Os recursos são precários, talvez a iluminação não é boa, ainda não achei um posicionamento ideal aqui da câmera e tal, mas estamos nos esforçando. Mas tem que absorver o conteúdo e deixar essas coisas menores para lá, e a gente vai tentando se capacitar aqui e transmitir aquilo de melhor, mas se apegue ao cerne de tudo isso, acompanhe todas as terças-feiras, nós vamos estar falando sobre este livro, tá certo? Que Deus abençoe, acompanhe também as nossas mídias sociais e aquilo que nós como Sexta Igreja temos buscado fazer aí, para que nesse tempo de quarentena, isolamento social, nós não venhamos a fraquejar e duvidar, pelo contrário, a crer e nos fortalecer cada vez mais. Deus abençoe.